menor. O Trilhas da Democracia de hoje está sendo gravado nas dependências do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, onde eu tenho o prazer de receber os 2 doutorandos em Ciência Política, aqui da Unicamp, Arthur Salomão e André Flores, que organizaram o livro Classes Médias e Pequena Burguesia na Crise Brasileira. Eis aqui o livro, acho que todos nós estamos com um exemplar do livro, que foi publicado pela editora Lutas Anticapital, e o professor do Departamento de Sociologia da Unicamp, aqui à minha direita, Sábio Cavalcante, que escreveu a nota de apresentação do livro antes de um texto clássico do professor Décio Sais, que eu acho que é a âncora conceitual de todos os artigos que compõem esse livro. Arthur, seja bem-vindo mais uma vez no Trilhas da Democracia. Obrigado, Marco. Prazer estar aqui de novo para conversar um pouquinho sobre classe média com você e com o público maravilhoso do Trilhas da Democracia. Arthur, seja bem-vindo pela primeira vez. André, eu vou confundir aqui, peço já desculpas antecipadas. O nome com A não ajuda, né? Arthur, André, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia pela primeira vez. Obrigado, Marco. Agradecer o convite. Sábio, aí sim, seja bem-vindo mais uma vez ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado, Marco. Feliz de estar jogando em casa agora, aqui no FII. Olha, eu proponho, para iniciar os trabalhos, uma discussão de caráter conceitual. Vocês, desde a introdução que vocês dois redigiram, vocês fazem questão de fazer uma diferenciação entre classe média, no plural, classes médias, e pequena burguesia. As classes médias vinculadas à ideologia do mérito, da meritocracia, e que, por isso, rejeitam o nivelamento social entre trabalhadores manuais e não manuais. E pequena burguesia que rejeita o trabalho assalariado em função de uma autopercepção de proprietários dos meios de produção. Eu gostaria que vocês, inicialmente, compartilhassem com a nossa audiência aquilo que está presente no livro. A ideia aqui é fazer uma divulgação desse trabalho sensacional que vocês fizeram. Eu recomendo a leitura do livro com ênfase. E na sequência, sabe, eu queria que você discutisse, compartilhasse com a nossa audiência isso que existe no senso comum, mas não apenas no senso comum, em vários setores da academia, que é uma noção de classe média como sendo uniforme, sendo classe média no singular de maneira propositana. Porque essa ideia não condiz, essa ideia da classe média não condiz com a complexa realidade social, que é formada, aí sim, por classes médias. Arthur, começa? Sabe, começa. Talvez eu vou fazer aqui uma introdução geral, para depois passar a bola para eles. Primeiro, situar, então, né, quem está aqui nos acompanhando, a gente trabalha no interior de uma problemática da teoria marxista, aquela fundamentalmente no interior da problemática marxista como um todo, aquela mais vinculada diretamente aos trabalhos de uma escola de análise estrutural, Louis Althusser, Nico Poulantzas, e no Brasil, autores como Décio Sais, Armando Boito Júnior. E por que eu estou dizendo isso? Né? Porque o nosso objeto aqui de discussão é muito importante que a gente entenda o quanto que essa corrente trouxe no interior do marxismo uma elaboração teórica
bastante potente para análise política, análise empírica, de várias áreas das ciências sociais. Acho que o melhor começo, Marco, é identificar que o problema das camadas intermediárias, vou usar até um termo mais genérico, camadas intermediárias em sociedades modernas, sociedades capitalistas, é um tema clássico já, né, das ciências humanas. E no caso da teoria marxista, ele sempre foi um tema um tanto quanto incômodo, né? Por quê? No momento que você tem principalmente, embora seja uma discussão que já está fim do 19, começo do 20, mas se você pegar trabalhos de sociologia, ciência política e outras áreas, mas principalmente na segunda metade do século 20, um aumento proporcional e absoluto de trabalhadores, de assalariados não manuais, não operários, foi visto por parte importante de teorias institucionalistas, liberais, de outras, né, externas ao marxismo, foi visto como um fenômeno que mostrava o erro da tese geral marxista de que o capitalismo acentuava as contradições e seguiria um pouco aquela linha do Manifesto Comunista de uma polarização entre burguesia e proletariado. Duas classes fundamentais. Duas classes fundamentais, elas, na medida em que você teria essas camadas intermediárias assumindo um lugar cada vez maior, tanto proporcional quanto absoluto, e influindo na política de uma maneira mais efetiva, isso significaria ou um equívoco da tese marxista, ou até o anacronismo da teoria marxista como um todo, porque isso não iria resultar numa disputa política direta entre proprietários de meios de produção e aqueles que vendem sua força de trabalho. Então, o que acontece? Ao longo do século XX, a reação comum da teoria marxista foi contornar o problema. Contornar como? Olha, essas camadas intermediárias, classe média, dê o nome que quiser, são mais resquícios de formas de relações de produção do passado que tendem a diminuir o seu tamanho com o processo de concentração e centralização do capital. Então, muitos contornaram o problema apostando que aquela tese da polarização ela ia seguir de uma maneira não muito modificada, né, no que foi pensado essencialmente. Sabe, uma palavra não sai da minha cabeça, eu li o manifesto no primeiro ano da graduação em História, e não sai da minha cabeça o verbo sossobrar, que era quando o Marx falava da tendência, né, das camadas médias em função do conflito de classes entre essas se dissolver, vão se dissolver. E ele estava certo, de certa maneira, na medida em que muitas daquelas atividades, de fato, foram subsumidas por formas capitalistas. A questão é que a produção em si da grande indústria começou a gerar um corpo de assalariados que... Aí, essa era a outra questão, a forma pela qual o marxismo contornou o problema foi fazer o seguinte, não são propriamente operários, né, não trabalham diretamente com produção física das coisas, mas seriam assalariados que, ou uma aristocracia operária, ou um tipo de trabalhador que, pela essa distância com o trabalho manual, ele não tem a consciência de classe operária, mas uma hora vai ter. Né? Não teria uma divisão de classe no interior do conjunto dos assalariados. Essa foi a maneira pela qual parte importante do marxismo enfrentou o problema. O que acontece? Se você pegar, por exemplo, eu falei aqui da segunda metade do século XX, tem um trabalho fundamental que é do Charles Wright Mills, né, sobre a nova classe média, white collar, em que ele tenta fazer essa discussão, até introduzindo algumas teses marxistas, mas dizendo, olha, o prognóstico não é aquele que a teoria marxista sinalizou, porém, são agentes aí de produção que têm muitos traços de estranhamento em relação ao trabalho, formas de burocratização das suas atividades, mas não me parece que vai ter nenhum projeto revolucionário que vai sair disso. E você tem assim, estudos importantes também, aí é mais anos 60, agora o ano exato da publicação me fugiu, mas do Harry Braverman, né, Trabalho Capital Monopolista, que ele identificou o problema e foi na mesma linha, olha, sim, você tem setores não operários, que muitos chamam de classe média, mas eles vão se proletarizar cada vez mais. Eles vão seguir a tendência da proletarização. Tudo isso para chegar, então,
nessa abordagem marxista que a gente segue aqui mais diretamente, que é aquela influenciada, né, pelos trabalhos do Pulantas, mas no Brasil essencialmente pelo Décio Sais, que não recusa o problema, né? Você tem sim uma modificação interna produzida pela própria intensificação da grande indústria capitalista, né, da relação social de produção capitalista, que você não pode simplesmente dizer que são operários, proletários que estão se dando melhor na sua venda da força de trabalho e que, portanto, em algum momento vão chegar às mesmas condições, né, de aderir a projetos revolucionários da mesma forma que os operários. O que o Nico Pulantzas fez? Ele abordou o problema por meio de uma categoria chamada nova pequena burguesia. A diferença aqui no Brasil foi que o Décio Sais disse, não, é possível você resgatar uma categoria que é própria de teorias da estratificação weberiana e outras, que é o conceito de classe média. Você pode pegar esse conceito e introduzir na problemática marxista, retificando naquilo que for necessário, e passar a considerar, sim, trabalhadores de classe média como uma categoria marxista para análise, não só do mundo produtivo, mas principalmente dos conflitos políticos e ideológicos. E aí a diferença fundamental seria que classe média ou classes médias, o Décio usa no singular, né? Aqui é a discussão que vocês podem também enfrentar, embora seja ainda bastante... Nesse texto... Mas em outros ele trabalha a ideia de... Aí o plural pode aparece mais, né? Mas o ponto aqui é pensar, então, classe média como os trabalhadores assalariados em atividades de execução não manuais, então as funções de gestão, controle, funções científicas, técnicas, né? O quadro burocrático de empresas e Estado até, né? Que vão ter uma relação, e aqui trabalho manual intelectual não no sentido biológico, físico, né? Mas aquilo que é construído simbolicamente quanto tal, e a pequena burguesia como aquela que ainda... Aqui tem uma definição que está no Capital, que, a meu ver, ainda é aquela que consegue resumir a questão da melhor forma possível, o tipo do proprietário, né, de um meio de produção, de uma forma, né, de uma empresa que não tem capital suficiente para se afastar totalmente do trabalho, né? Ou seja, então, a pequena produção, e aí pode ser em setores os mais distintos possíveis, mas que seriam aqueles que contratam ocasionalmente, né, força de trabalho, dependem muito de trabalho familiar, para tanto, e que teriam um controle ainda, né, uma propriedade jurídica dos meios de produção e que o vincula a ideologias mais próprias de apego à propriedade, né, apego à defesa da propriedade, enquanto, na sua introdução, você disse, né, essa classe média, assalariados não manuais, intelectuais, seriam aqueles mais definidos ideologicamente pelo apego à ideologia meritocrática. Mas aí, passo a bola. Posso? Vocês viram que a gente passou inicialmente para o Sávio, porque o Sávio, de certa forma, conhece muito mais o debate teórico sobre classe média, sobre pequena burguesia do que a gente. O Sávio fez uma tese de doutorado sobre isso e influenciou boa parte também. Você detectou muito bem, Marco. O nosso âncora intelectual aqui, conceitual, vem do Décio Sais, mas de certa forma o Sávio teve esse papel de trazer à tona a discussão sobre classe média e desenvolver também. E desenvolvê-la em grande medida. Então, por isso que a gente passou esse debate teórico mais para o Sávio, para agora a gente falar um pouco mais, ou seja, esse debate teórico de como que a gente chegou até o conceito de classe média. Só para atrair a nossa audiência para a leitura do livro, o texto do Décio Sais, que vem logo após a nota de apresentação do Sávio, é, na verdade, uma polêmica com Arno Maia, que ficou muito famoso no Brasil por conta, me corrija se eu estiver errado, um livro chamado A Força da Tradição. Uhum. Né? Mas eu acho que esse livro depois desse momento, mas ele é muito conhecido, e é um estudo belíssimo, é fascinante, sim. Mas, desculpa. Não, tranquilo, acho que é ótima essa recapitulação. É uma polêmica muito bem desenvolvida pelo Décio Sais, em que ele vai tentar demonstrar justamente essa diferença
entre a pequena burguesia e a classe média, né? Mas, enfim, indo direto ao ponto, né? Do que a gente está chamando aqui de classe média, né? A ideia principal do Décio Sais aqui é que e que a gente subscreve é que a classe média ou as classes médias, e aí a gente já entra nessa distinção, é um contingente de trabalhadores, ou seja, é componente das classes trabalhadoras, então a gente já está pensando aqui na heterogeneidade das classes trabalhadoras, não existe uma classe trabalhadora em si, ou seja, tem diferentes formas de inserção no mundo do trabalho. Então é um contingente de trabalhadores cujas atividades são predominantemente não manuais. E aí o Sávio já fez uma boa referência, não é um dado biológico, não significa que alguns nasceram para ser intelectuais e outros nasceram para desenvolver atividades manuais, mas é a ideia de que a divisão capitalista do trabalho, ela se transforma numa hierarquia do trabalho, e como é que a gente faz para legitimar essa posição em que determinados trabalhadores ocupam papel de direção, de administração, técnico-científica. A ideia aqui, então, é que esse contingente de trabalhadores, o desempenho dessas atividades não manuais conduz eles ao desenvolvimento de uma consciência. O Décio Sais chama inicialmente de consciência média, né? Ou seja, ele absorve de uma maneira particular o conflito capital-trabalho, de forma a naturalizar essa hierarquia do trabalho. Então, eu estou desempenhando uma atividade intelectual por quais motivos? Para justificar essa hierarquia, aqui entra em papel a ideologia meritocrática. Então, a ideia a ideologia meritocrática, ela apresenta como principal ideia o sentimento de superioridade do trabalho intelectual ante o trabalho não manual e, por consequência, a estigmatização do trabalho manual. Então, como é que você justifica isso? A ideologia meritocrática, ela faz o seguinte: primeiro, ela oculta as desigualdades sociais. Então, tudo parece como se fosse um desempenho individual. Então, os indivíduos que conseguiram chegar naquela posição intelectual, eles foram os melhores, os mais aptos. Então, primeiro, ela oculta a origem das desigualdades sociais. Em seguida, ela também faz uma outra operação que é de legitimar essa posição privilegiada. Não, se nós chegamos aqui, é justamente porque nós nos provamos mais capacitados, mais aptos. Como se não houvesse um sistema escolar. Perfeito. Que faz exatamente a formação de quem será trabalhador manual e quem vai ser trabalhador intelectual. Só aproveitando essa deixa para mostrar a importância desse texto do Décio Sais, que foi também pela uma das primeiras vezes dentro do marxismo no Brasil incorporado as teses do Pierre Bourdieu sobre a reprodução e o sistema escolar. Perfeito, exato. E aí, por fim, o que ela vai fazer, então, é justamente universalizar esse valor meritocrático que é profundamente arraigado, orgânico, à posição da classe média, né? Então, de certa forma, esse apego à ideologia meritocrática, ele legitima e universaliza aqueles interesses que são próprios da classe média, né? Só que aqui tem um dado interessante, eu acho que para um público também não familiarizado com o tema é interessante mencionar, que isso não significa, e esse é o peso ideológico da meritocracia, isso não significa que não exista diferença de esforço, diferença de habilidade, diferença de talento, né? O que consiste na diferença principal da ideologia meritocrática é que ela faz uma operação discursiva que ela desloca essa verdade que é particular para um conjunto social complexo. Então, não é que não exista habilidades e diferenças. Então, as pessoas podem, de fato, acreditar que quem se esforçou, e aí tem uma diferença também que a gente menciona no texto, e para quem se interessa vale a pena trabalhar, qual que é a fronteira entre a ideologia de valorização do trabalho duro em geral, do esforço, e a ideologia meritocrática. A ideologia meritocrática, ela marcadamente está associada à superioridade do trabalho intelectual, ou seja, do trabalho não manual. Então, evoca esse caráter de intelectualidade, essa aura de intelectualidade, para demarcar essa diferença. Pois bem, isso não significa que não exista essa diferença de esforço. O pulo aqui é que a ideologia meritocrática ela transforma esse desempenho individual em algo suficiente para atribuir um mérito, como se fosse isso é a expressão que o Décio Sais utiliza, uma pirâmide natural de dons e méritos, né? Então ela naturaliza.
Que vem do Bourdieu, perfeito. Então, essa ideia de que tudo se passa como se tem uma pirâmide natural de dons e méritos que legitima a posição, a diferença na hierarquia do trabalho. E na história do Brasil, né, eu acho que tem dois elementos que interferem aí diretamente para legitimar esse desnivelamento, né? A tradição dos bacharéis, do bacharelismo, e a identificação de trabalho manual ao trabalho escravo. Né? Então, eu acho que a gente está começando a fechar um círculo aqui do aparato teórico-conceitual utilizado, mas falta falar um pouco mais da pequena burguesia, falando. Não, antes de mais nada, se o Sávio começou por ele ser já ter um trabalho bem desenvolvido, né, sobre a teoria das classes médias, o Arthur ele é um especialista no tema. O meu tema de pesquisa mesmo é a burguesia, o capital financeiro, e a minha contribuição aqui no livro foi uma análise de conjuntura sobre aquela paralisação dos caminhoneiros em 2018. Que a gente vai falar daqui a pouco. Nós vamos entrar, claro. Mas, claro, como cientista social dedicado à análise das classes, eu aprendo muito com esses trabalhos, né? E eu queria até destacar, assim, trazendo para um debate, né, entre nós, que a gente vinha antes aqui do começo do programa, alguns textos clássicos do marxismo, como textos do Gramsci sobre o fascismo, ou mesmo o prefácio de 1888 do Manifesto Comunista, encontra-se a expressão classe média. E aí não se encontra a expressão pequena burguesia, né? Interessante que em estado prático esse problema, ainda que em contradição com uma ideia mais economicista, que o desenvolvimento do capitalismo e da contradição capital-trabalho se generalizaria e aplastariam as outras classes, né, pré-capitalistas, mas o fato é que, enfim, em estado prático já existia a finalização do fenômeno, do problema, né? Então, até registrar também, o Décio, eu acho que a grande sacada, a grande contribuição dele foi trazer essa questão da ideologia meritocrática relacionada à distinção entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, né? Trazendo aí, se apropriando criticamente essa contribuição do Bourdieu e do Passeron. Eu acho que o Sávio traz uma contribuição também muito interessante, porque é difundido no senso comum a ideia de que a meritocracia está relacionada com o esforço, né? E, de fato, existe uma ideologia do esforço como uma fonte de prosperidade, mas é uma ideologia tipicamente burguesa do trabalho duro, né? Um esforço sempre individual. Aquilo que vem descrito lá pelo Weber, né? Ética protestante. Exatamente, acho que essa é a melhor ilustração que a gente pode ter aí, né? E, bom, a grande contribuição que eu acho que o Sávio traz é que não é o esforço, por simples, mas é a capacidade de transformar isso na prosperidade. Ou então, acho que a ideia que você traz que é a valorização do trabalho intelectual, né? Qualquer esforço, do trabalho intelectual. Só uma coisa, que é uma ideia que o Armando Boito Júnior também, né? Nessa escola, nos abriu esse caminho, né? E a gente tem trabalhado com ela. Então, enfim, é uma grande aquisição teórica que a gente tem para desenvolver as análises concretas, e isso eu acho que, enfim, o livro tenta dar uma contribuição nesse sentido, mostrando a importância que a classe média e as camadas intermediárias não são atores secundários na política brasileira recente e atual. Deixa eu introduzir, antes da gente entrar... E eu vou falar da pequena burguesia também. Não vou falar. Não, é apenas para esclarecer, né, ao público e distinguir por que a gente não fala de uma coisa só, porque a gente fala de duas classes diferentes, né? E retomando, o Décio Sais, ele polemiza com esse outro autor muito importante, o Arno Maier. O Arno Maier vai dizer que as duas classes teriam em comum o medo da proletarização. E o Décio Sais, ele vai distinguir, ele vai mostrar, olha, de fato, as duas classes têm um receio da proletarização, mas por razões distintas e que decorrem da sua inserção socioeconômica. O motivo da pequena burguesia, porque a pequena burguesia não quer perder a sua autonomia, o seu controle do processo de trabalho e de produção, seja ele mais ou menos real ou imaginário.
Mas a pequena burguesia ela tem medo da proletarização pelo medo do assalariamento. Ela não quer voltar a ser uma trabalhadora assalariada. Enquanto a classe média ela receia a proletarização, não por esse motivo, porque a classe média, na maioria dos casos, é assalariada, mas é porque ela receia a nivelação, o nivelamento do trabalho manual, do trabalho intelectual. Completou? Então, isso trazendo, contextualizando essa polêmica, né, porque eu acho que consegue distinguir muito bem essas classes, inclusive, ou principalmente aqui no caso, do ponto de vista ideológico. A gente vai falar sobre a participação política das classes médias e da pequena burguesia, mas eu queria uma pergunta muito precisa e eu gostaria que vocês respondessem também de maneira precisa. Muito se fala de que o ressentimento de classe foi uma das razões que caracterizam o avanço da extrema-direita, que consegue capturar exatamente esse ressentimento surgido entre setores. A pergunta é exatamente essa. O ressentimento está presente de maneira idêntica nas classes médias e na pequena burguesia? Eu acho que não. Eu acho que não está presente de maneira idêntica. É que tem aqui talvez uma complexificação da análise, né, de pensar que você tem uma pequena burguesia muito próxima a setores populares, operários, que vive até nos mesmos locais, que tem relações sociais próximas, e você tem pequena burguesia e classe média vivendo muito próximo, e você tem uma pequena burguesia e uma classe média alta vivendo mais próximo das frações da classe dominante. Por que eu estou dizendo isso? O ressentimento de uma classe média baixa, de uma pequena burguesia pobre, é um ressentimento que vem com uma parte material muito grande de você perceber certas movimentações da sociedade em que parece que aqueles privilégios, né, dados, seja pela questão de gênero, questão racial e a própria questão de classe, parecem perder força. Mas vem junto com uma dificuldade de você se manter naquela posição. No caso da alta classe média e de setores, digamos assim, um pouco mais ricos da pequena burguesia, porque vocês estão vendo aqui, não é questão de renda, né, de seleção na força de trabalho. Você tem, a meu ver, essa é uma tese que eu já desenvolvi bastante outros trabalhos, talvez mais o medo da queda, o medo do que propriamente o processo objetivo de que isso estava acontecendo, né? Todos os dados que a gente analisa no contexto ali da crise, né, dos governos Lula e Dilma, os governos do PT, você percebe o quanto que esses setores superiores das classes médias, eles não tinham deixado de fazer as suas práticas de consumo, de lazer e de educação dos filhos, até em alguns momentos isso se intensificava. Poderia ter ficado mais caro a distinção, né? Ficou mais caro manter esses espaços, mas eu acho que foi uma combinação muito complexa de elementos materiais e ideológicos. Então, os ressentimentos são distintos mesmo. Não à toa, não vou adiantar, mas só jogar uma coisinha para quem sabe retomar no fim. Talvez a radicalização neofascista apareça mais nos setores de pequena burguesia e baixa classe média. Hipótese, podemos pensar isso lá para frente. Podemos partir para a política? Só um complemento. Acho que o Sávio tocou num ponto importante, que é a diferença. A gente ia deixar para conversar um pouco mais adiante sobre o fracionamento da classe média, mas acho que vale, como a sua pergunta diz respeito ao ressentimento, acho que o Sávio já tocou bem nessa ideia de que mesmo no interior da classe média, ou seja, das classes médias, faz sentido a gente pensar esse ressentimento, se é um termo adequado, utilizado, para a reação da alta classe média. Mas, por outro lado, talvez não faça tanto sentido pensar em ressentimento se a gente for pensar no caso da baixa classe média. Ou seja, do que a gente está falando aqui? Uma outra operação teórica interessante que o Décio Sais desenvolve é o fracionamento da classe média. Ele vai dizer, olha, a classe média é um grupo social extremamente heterogêneo, composto por grupos, por situações de trabalho diferentes, distintas. Então, tem trabalhos propriamente muito mais associados à intelectualidade, uma profissão liberal, por exemplo, um médico, um advogado, mas tem também um operador de serviço, um administrador, um bancário, que pode estar associado a uma função de menor prestígio social, menos socialmente valorizada, de menor remuneração, né?
A ideia aqui está associada ao conceito de situação de trabalho, ou seja, nível de renda, forma de pagamento, né, de remuneração. Autonomia, né? Autonomia, controle sobre o processo de trabalho, que dizem respeito à forma pela qual se desenvolve e se exerce aquele trabalho. Isso faz, por que eu estou contando isso? Porque isso faz diferença na medida em que a baixa classe média, ela vive uma condição de vida muito mais próxima das classes populares, muito mais próxima do trabalhador manual, algo distinto da alta classe média. Então, se você for pensar num caso específico, concreto, como, por exemplo, a reação às cotas sociais e raciais em universidades federais e no serviço público, esse ressentimento talvez ele não esteja presente no caso da baixa classe média, que foi em grande medida beneficiada pelas cotas, mas ele pode estar no caso da alta classe média. Então acho que faria sentido essa distinção também. Vamos começar a falar de política. Márcio, por favor, quantos minutos que a gente tem? Não, o que está marcando, acho que deu 20... Deu 31 minutos. Muito bem. Estamos conseguindo avançar. Dividimos bem. Bom, a minha proposta é que a gente discuta aqui, dialogue em torno de 2 artigos que compõem o livro. Um foi escrito pelo Arthur, do PSDB ao lavajatismo, a representação política da alta classe média na crise política 2015-2016, e o artigo que foi escrito pelo André, junto com o Danilo Martuchelli, que é a paralisação dos caminhoneiros no Brasil, maio de 2018, força dirigente, alianças e interesses de classe em disputa. Eu queria antes fazer a leitura de um parágrafo, peço licença à nossa audiência para ler um parágrafo da nota de apresentação do Sávio, e eu abro aspas aqui, porque ela apresenta uma tese norteadora do conjunto dos artigos. Há muitos caminhos por conta disso a percorrer. Parte deles foi feita pelos autores, pelos autoras dessa coletânea. Um de seus resultados principais é 2 pontos. Ao promover certas mudanças, ainda que limitadas em prol da valorização da classe trabalhadora mais pobre, como, por exemplo, a valorização do salário mínimo, que altera substancialmente a vida material da maioria de trabalhadores formais e informais, e em prol do combate de desigualdades regionais, raciais e de acesso ao mercado consumidor, enfim, ao tentar cumprir certas promessas históricas da ordem social competitiva, a crise, chama atenção para agora esse trecho, a crise dos governos do PT é motivada por um reacionarismo político de classe média ainda elaborado no registro discursivo e simbólico da ideologia meritocrática. Mesmo depois de ter sofrido uma depuração neofascista por conta do bolsonarismo, foi preservada a força social da ideia de que as desigualdades sociais são baseadas e moralmente justificadas a partir da escala natural de dons e méritos, fecho aspas. Sabe, tu poderia fazer também uma introdução e depois vamos seguir a ordem cronológica. Arthur falando dessa passagem da alta classe média, da representação política da alta classe média do PSDB ao lavajatismo, e depois, porque foi em maio de 2018, essa paralisação dos caminhoneiros que representam um divisor de águas no avanço da extrema-direita neofascista no Brasil. Por favor, Sábio. Aqui eu acho que o importante, né, é essa tentativa que a gente faz a todo momento na pesquisa empírica de tentar conciliar uma dimensão mais abstrata, conceitual, com aquilo que aparece, né, na complexidade das formas sociais, empíricas, concretas. Quando a gente fala de ideologia meritocrática, um pouco que a gente disse, né, a primeira ideia que vem à cabeça é de que todos, de alguma maneira, podem e, no limite, reproduzem a ideologia meritocrática quando você fala, se você quiser, você consegue alguma coisa, é só se esforçar que você encontra um trabalho. Isso pode estar presente nos grupos sociais como um todo, inclusive em setores operários, proletários, classe trabalhadora tradicional. A diferença, estou chamando a atenção, é que a forma pela qual a classe média faz isso, a valorização particular específica de um esforço que a permite dizer porque é tão distinto o espaço
entre esses grupos e os que estão abaixo, né, nesses setores operários. A classe trabalhadora tradicional, os setores operários se esforçam demais, e se a ideologia meritocrática ela tivesse uma racionalidade, cumprisse aquilo que declara, teria que ter um nivelamento muito mais alto. Então, é isso que a gente quer chamar a atenção, né, de como ela sustenta um tipo de uma justificação de um rendimento desproporcional do desempenho que é feito pelo esforço, pelo trabalho intelectual, pelas características, né, de trabalho intelectual. Nesse caso, então, esse trecho que você leu foi para mostrar que, por mais que seja o neodesenvolvimentismo dos governos do PT até 2016, por mais que ele tenha sido uma reforma do modelo neoliberal mais amplo, né, foi uma tentativa de, pelo menos, atenuar alguns das formas mais intensas ali do neoliberalismo que provoca nas classes populares, ele permitiu, sim, né, uma melhoria de vida da condição dessas classes trabalhadoras, atentou para desigualdades regionais, reconheceu, por meio da politização, né, feita por movimentos sociais antirracistas, feministas, reconheceu a necessidade de combater outras formas de desigualdade, e todas essas maneiras de você tentar diminuir desigualdades injustas fez com que ativasse nesses setores, principalmente no começo da alta classe média, um tipo de reação que exacerbou o discurso meritocrático como forma de desmoralizar aqueles avanços feitos pelos governos da esquerda petista. Então, é claro que isso é uma fase para explicar depois a extrema-direita e o bolsonarismo uma outra coisa, mas tem elementos de preservação, mas a importância de percebermos em todas as questões quanto que isso constitui uma maneira, né, de politizar esses setores da classe média a partir de uma defesa do mérito em oposição à degeneração do país que estava sendo promovida. E aqui uma última palavra é que foi nesse momento que surge de maneira tão forte a questão do discurso anticorrupção por parte desses setores. Acho que o Arthur é o momento que ele vai pegar, que é uma tradição da formação social brasileira de você combater governos, né, reformistas populares. As velhas bandeiras da UDN contra exatamente. E que já teve expressões progressistas no tenentismo, por exemplo, né? Mas só um ponto, Arthur, antes de passar, o quanto que a questão da corrupção diz muito menos do que o mau uso de recurso público, o enriquecimento ilícito, e muito mais a ofensa àquilo que se vê como a preservação da meritocracia, seja, né, nos postos do Estado, seja nas próprias empresas, né? Eu tenho até um texto que eu tento dialogar isso, o quanto que os grandes líderes da Lava Jato, eles imaginavam que as empresas dos países imperialistas eram empresas totalmente baseadas na competição lisa, meritocrática, e por isso seriam mais eficientes de qualquer coisa que existisse aqui. Então isso foi muito importante para entender a crise dos governos petistas, né, até 16. A tua passagem da alta classe, da representação, do sentimento de representação política da alta classe média do PSDB ao lavajatismo. Marco, antes de propriamente dizer um pouco sobre o capítulo em si, eu acho que vale a pena destacar isso que eu já estava comentando na minha exposição anterior, que aqui eu estou falando especificamente da alta classe média, né? Então essa é uma característica marcante das pesquisas sobre classes médias que foram abertas pelo Décio Sais, que é o fracionamento, né? Então aqui eu estou especificamente falando sobre a alta classe média. Como é que eu cheguei a essa pesquisa, né, que é resultado do meu mestrado em ciência política aqui na Unicamp? Primeiro eu fiz uma iniciação científica com o Sávio, e a ideia era o seguinte... boa parte das análises, boa parte das pesquisas sobre a análise de conjuntura, sobre a situação política no Brasil, sobre a história política brasileira, concentrava a atenção nos vínculos de representação entre os governos do PT, e aí pode ser o lulismo, o neodesenvolvimentismo, e a relação que se estabelecia com a sua base social, os trabalhadores da massa marginal, o subproletariado, enfim, depende aí da forma como conceitua cada autor. Por outro lado, deixava-se muito de passagem a relação que se estabelecia entre o PSDB
mencionava-se muito por cima a relação que se estabelecia entre o PSDB e a principal base social dele, classe média ou a alta classe média, né? Então essa ideia aqui, primeira, que eu trago, é que a gente está discutindo especificamente um setor da classe média que era essa base social e não essa ideia genérica de classe média homogênea, que às vezes está no senso comum da esquerda progressista ou que está mesmo no campo acadêmico. E aí, qual que é a ideia do texto? O texto, eu estou olhando para o vínculo de representação política da alta classe média. Na crise política de 2015 e 2016, tem um fato que me intrigou muito, que é, na última grande manifestação em favor do impeachment, o Geraldo Alckmin e o Aécio Neves, que até então eram as principais lideranças do PSDB, eles foram vaiados e hostilizados e foram expulsos da manifestação, né? Eles não ficaram coisa de 20 minutos. Eles desceram, eles foram de van, ficaram um pouquinho e foram embora, porque os manifestantes estavam chamando eles de oportunistas, covardes, traidores. Então esse fato me intrigou. Primeiro, o que está acontecendo com essa representação política da classe média, que eu já vinha estudando e já vinha percebendo que era sólida entre o PSDB e a alta classe média, ou seja, essa relação, o que estava acontecendo com ela. E acho que tem dois fatos principais que eu destaco aqui no capítulo, que eu acho que vale a pena comentar, que é, primeiro, a reação hesitante do PSDB, a proposta, o PSDB ele demorou a encampar o impeachment, isso eu mostro com uma análise documental que foi feita durante a pesquisa, que foi uma ala do PSDB, uma ala mais própria do Aécio Neves, muito vinculada à Câmara, aquilo que na imprensa ficou chamado como cabeças pretas. A imprensa retratou essa diferença como cabeças pretas e cabeças brancas, né? Então, os cabeças pretas seriam os parlamentares da Câmara, um ou outro do Senado, os mais jovens, e os cabeças brancas seriam o tucanato histórico, né? Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes, enfim, aqueles mais famosos, né? A imprensa retratou dessa maneira. O que eu estava indicando ali é que, na verdade, tinha uma de identidade partidária, mas tinha também uma tensão interna no partido, que era alguns dos parlamentares do PSDB estavam tentando puxar o partido para a radicalização que já começou a se efetivar no ciclo de manifestações em favor do impeachment, 2015 e 2016. Enquanto, por outro lado, esse tucanato histórico estava tentando segurar, não aderindo ao impeachment. E talvez o ato fundador tenha sido a postura do Aécio Neves a não reconhecer a vitória da Dilma, né? Exato, esse fato é marcante. E grupos, né, o MBL na época e outros que estavam justamente incentivando essa dissociação que você está falando. Exato. E estavam tentando puxar, e boa parte desses parlamentares do PSDB que estavam tentando puxar para o lado da radicalização, justamente tinham vínculos com o MBL, com o Vem Pra Rua, que talvez seja o mais próximo deles. Eles chegaram a ser hostilizados pelo Olavo de... O PSDB como um todo chegou a ser hostilizado pelo Olavo de Carvalho, né, que dizia que eles eram covardes, traidores. Isso tinha uma ressonância, tinha um impacto ali justamente nas manifestações. O Aloysio Nunes, ele havia declarado que o objetivo era sangrar o governo Dilma. Isso. Sangrar até a eleição. Né? Então havia uma divisão da tática em relação ao governo, né? Quer dizer, tinha os cabeças brancas, embora o Aloysio Nunes ele pintou o cabelo, né? Mas era a tática de manter o governo desgastado, tinha a tática de aderir ao impeachment, e tinha a tática também que eu acho que era liderada pelo Alckmin, que era de cassação da chapa no TSE. Sim, tinha. O cenário do resultado da eleição, algo do tipo. Ou seja, de certa forma, o PSDB ele não encampou diretamente. Aos olhos da alta classe média, o ponto era esse, né? O PSDB não encampou, ele não respondeu à minha aspiração, que era uma aspiração antipetista, né? Ou seja, eu quero depor o governo e ponto final. Por outro lado, estava em emergência, esse é o segundo ponto principal do artigo, por outro lado estava em emergência a burocracia do Estado lavajatista, né? Ou seja, uma franja identificada da burocracia, uma franja identificada Polícia Federal, setores do Judiciário, mas sobretudo do Ministério Público Federal, que estava dando uma resposta muito mais contundente a esse discurso anticorrupção e a revolta da alta classe média ante os governos do PT. Então, ali o que eu estou tentando mostrar nesse capítulo é justamente o lavajatismo ele tem um papel
no rompimento da relação com o PSDB, da alta classe média com o PSDB, e que vai culminar depois na radicalização bolsonarista, na adesão ao movimento bolsonarista. Então, a representação política lavajatista, como se fosse, ela é temporária aqui, né? Ela faz esse vínculo de passagem, justamente porque ela está dando uma resposta para a alta classe média aos seus principais interesses naquela conjuntura, que era frear o ciclo de governos do PT. E aí, só para mencionar pouca coisa para poder passar para o André, qual que era esse interesse? É uma ideia que eu já expus na outra participação que eu fiz, e que vem muito do Sávio também, na outra participação que eu fiz no Trilhas da Democracia, que é a classe média, a alta classe média, sobretudo, ela sentiu que a sua posição privilegiada na hierarquia ocupacional, ou seja, essa posição que ela tinha na estrutura social como um todo, estava ameaçada por uma série de políticas que foram implementadas durante os governos do PT, né? E que foi muito bem simbolizado pela ideia do shopping center com classes populares, ou o aeroporto que virou rodoviária, enfim. Então, ou seja, ela sentiu uma ameaça ali que ela foi invernizando no discurso anticorrupção, que tem uma materialidade própria em relação, uma organicidade própria em relação à classe média, mas foi justamente ali nessa crise política em que ela viu que tinha um setor que estava dando uma resposta mais contundente para ela. Só vou fazer uma indicação aqui de filme que eu acho que sintetiza tão bem tudo que a gente está falando, que é o Que Horas Ela Volta, que vale a pena quem não viu que veja, porque eu acho que pega fundamentalmente, né, a questão do trabalho, a relação da classe média com o trabalho doméstico, a classe trabalhadora que está nesse setor, e a maneira pela qual você vai mudando, né, a questão da mobilidade social, e pega a dimensão ideológica e econômica, acho que muito forte, né, muito bem combinado. O sorvete que é pro filho da... Exato. Entrada na piscina. A greve a paralisação dos caminhoneiros em maio de 2018. Queria que tu chamasse a atenção para aquele momento em que houve uma dissidência no interior da paralisação entre as empresas e a pequena burguesia caminhoneira que tinha os meios de produção, que era o caminhão. Por favor, André. Vamos lá. Eu acho que é importante também conectar com esse processo que o Sávio, depois o Arthur, principalmente, acabou de descrever, né? Porque muitas dessas classes, mesmo a alta classe média, economicamente ganhou, foi bastante favorecida pela política econômica dos governos petistas. Muitos concursos públicos aconteceram nesse período, né? Então, linhas de crédito que beneficiaram a classe média, a própria manutenção da política de juros elevados que favoreceu um certo rentismo de classe média. Então, isso mostra que outros aspectos eles são muito importantes para determinar o posicionamento político de uma classe social. E no caso das classes médias e da pequena burguesia, isso se dá de maneira particular. No caso da pequena burguesia, se da classe média é muito a questão simbólica relacionada às políticas sociais que reduziram a distância entre os trabalhadores manuais e a classe média, para a pequena burguesia, ela foi favorecida também economicamente, linhas de crédito para comprar frotas de caminhões, no caso não frotas, mas para compra de caminhões, então um crédito agrícola para pequenos produtores rurais. No entanto, um aspecto não necessariamente econômico empurrou essas parcelas da pequena burguesia para o antipetismo, que foi a política de ordem, ou a política de segurança, como se diz no uso corrente do senso comum, né? Então, a questão do porte de arma, do desarmamento, foi uma questão sensível que atingiu esses setores que aspiram, pela situação de trabalho em que estão inseridos, são questões sensíveis, né? No caso, a segurança do trabalho isolado do caminhoneiro, que está exposto, né, aos perigos da estrada, roubo de carga, ou então os pequenos proprietários que enfrentam o mesmo problema também na segurança, né, da terra.
André, o setor de comércio como um todo, né? Assim, a proteção para essa camada pequena burguesa, né? Que você está trabalhando ali no seu negócio, etc. A proteção é você, né? É direto. E esses setores sempre viram nos governos petistas uma certa condescendência com a questão, enfim, do senso comum chama de bandidagem. E, bom, no caso específico dos fazendeiros, dos proprietários de terra, que são pequenos burgueses, né? Uma grande parcela, o censo agropecuário do IBGE aponta 5 milhões de pequenos proprietários de terra. Esses segmentos, eles são... Bom, tem a questão do porte de arma, né? Então, assim... eu trago essas questões porque não dá para a gente ter uma análise estritamente econômica, unilateralmente econômica, porque isso não vai explicar muita coisa, né? Então, esse aspecto da segurança, da ordem, e no caso específico dos fazendeiros, retomando, a condescendência que eles viam dos governos do PT em relação ao trato, a relação com os movimentos sociais. Então, o fato do Lula usar o boné do MST, mesmo que os governos petistas tenham sido historicamente... tenham feito menos desapropriações de terra que governos anteriores, como o governo Fernando Henrique, mas a relação de cooperação, né, a relação do respeito republicano, o trato institucional com os movimentos sociais, foi um fator que, com o movimento quilombola, indígena, né, camponês, foi um fator que empurrou os fazendeiros proprietários de terra para o antipetismo. Então, bom, estou ilustrando essas contradições, e o fato é que essas contradições foram se desenvolvendo, foram se intensificando ao longo da crise, e se a alta classe média foi muito importante, seja através da ação da Lava Jato, da burocracia de Estado, mas também do movimento de massa nas ruas, né, na Paulista, em Copacabana, e colocou em crise de representação esses setores com o PSDB. Esse foi um terremoto político que favoreceu a ofensiva do imperialismo das classes dominantes contra a economia nacional e também intensificou, favoreceu a ação da pequena burguesia e a entrada em cena desses segmentos na crise. E aí aqui a gente pode entrar, então, eu fiz esse preâmbulo para entrar nos caminhoneiros. O texto que nós temos no livro, que eu escrevi com Danilo Martuchelli, é um texto que foi escrito no calor dos acontecimentos, foi escrito literalmente, para uma análise de conjuntura, e naquele momento não estava claro para a gente essa dinâmica do movimento reacionário de massas, não estava claro porque há um processo de fascistização em curso, né? Lembremos que grande parte dos analistas políticos desconsideravam que Jair Bolsonaro poderia ganhar as eleições de 2018. Eu me recordo de cientistas políticos, colegas de outras escolas, que vaticinavam que seria uma eleição da moderação. Mas... Então, o fato é que essas contradições se combinaram e se intensificaram. Os fazendeiros, naquele momento, começaram a armar suas milícias no campo. Foi quando ocorreu os tiros contra a caravana do Lula, lá no Paraná, nos estados do Sul. Vocês vão lembrar que foi nesse período, mais ou menos. E os caminhoneiros entraram em cena. Então, naquele momento, o que a gente reparou e o que a gente vai registrar no nosso texto é o seguinte: a gente vai mostrar que os caminhoneiros eles estavam subordinados às transportadoras, às empresas transportadoras. Quem estava dando a linha política daquela paralisação eram as transportadoras. As transportadoras, elas representadas pela CNT, inclusive uma das entidades dos caminhoneiros, a ABICAM, ela tem a sede no prédio da CNT, né? Então, o nosso objetivo ali era mostrar que os caminhoneiros eles estavam tutelados pela linha das transportadoras, e então, portanto, não era nem correto falar em greve de caminhoneiros, mas de lockout, já que não era uma pauta trabalhista, mas era uma pauta patronal. Mas o registro do texto ele é muito importante, porque a gente vai mostrar que no desenvolvimento do lockout os protestos, os bloqueios nas estradas, eles vão massificar, vão radicalizar, e mesmo quando as lideranças dos protestos, e aqui concluindo, vão
negociar com o governo e vão chegar num acordo com o governo para encerrar e desmobilizar os bloqueios. Essa parcela radicalizada decidiu permanecer, colocou o verde e amarelo nas bandeiras, nas camisas, ocupando as estradas e dizendo que não sairia enquanto não houvesse uma intervenção militar. Então, a gente é um registro importante, assim, embora a gente não tenha identificado naquele momento o processo de fascistização, mas é um registro aqui já de possivelmente aí um embrião, né, do bolsonarismo, né? Inclusive o Bolsonaro naquele momento já era reivindicado pelos caminhoneiros como seu representante, e eu acho que ali é o ponto de virada em que a candidatura dele, eu acho que tem pesquisas que mostram isso. Tu tem em mente... Pesquisas de opinião que mostram a ascensão do Jair Bolsonaro. Houve uma inflexão... do lockout em diante. Até a dinâmica, né, dos grupos de comunicação, grupos de mensagem, né, em que era muito a forma de circulação dos áudios, né, cada vez mais radicalizados, deu muito por ali, né? Sim. Daí até aquele caminhoneiro que ficou... 4 anos e meio depois, já tínhamos o patriota do caminhão. Pessoal, a gente está chegando ao fim desse primeiro Trilhas da Democracia gravado aqui nas dependências, no estúdio que fica nas dependências do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. De hoje até março de 2027, outros vários programas serão gravados aqui, pelo menos 2 programas por mês. Amanhã, esse programa está indo ao ar no sábado, no final da tarde, às 17 horas. Então, agora a gente deve estar sábado, perto das 18 horas. Amanhã, domingo, às 15 horas, nós teremos um outro programa com 2 professores do Departamento de Sociologia da Unicamp, o professor Marcelo Ridente e o professor Fábio Querido, que acaba de lançar uma introdução a Walter Benjamin, a vida e a obra de Walter Benjamin. Então, não percam amanhã, às 15 horas, quer dizer, estreia amanhã às 15 horas, esse programa que também promete. Bom, há muito tempo que depois da pandemia, o Trilhas começou a ser gravado remotamente e todas as vezes, todas as oportunidades em que eu gravo de maneira presencial, eu gosto de fazer aquilo que acontecia quando o programa, em 2019, era gravado no estúdio, que é apertar a mão dos convidados. Muito obrigado, Sávio. Obrigado, Marco. Obrigado, Marco. Valeu. André, muito obrigado. Agradecimento aqui ao Márcio da produção aqui, Sim, das Márcio, paredes de obrigado. eventos de Fish. Muito Sim. obrigado. Foi fundamental para esse programa estar indo ao ar com a qualidade técnica necessária. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço à nossa audiência. Não percam amanhã às 15 horas. E, mais uma vez, leiam Classes Médias e Pequena Burguesia na Crise Brasileira, editora Lutas Anticapital, organização de Arthur Salomão, André Flores, nota de apresentação de Sávio Cavalcante, com o texto clássico do professor Décio Sade. Um grande abraço.